Aqui vemos o nascimento de um jovem que reencarnou em um mundo de fantasia segundo ele, já que ele tá vendo o teto todo iluminado, não por uma lâmpada de LED, mas sim por velas. E olhando ao redor, ele percebe que os padrões da família onde ele nasceu devem ser bastante altos. E ele fica muito feliz com isso, pois na sua vida passada, ele era um órfão sem casa e que morreu por tanto trabalhar. Então ele acha que esse lugar é de boa para ele viver uma vida mais ou menos. E o outro motivo dele pensar de ter nascido em uma família rica é porque sua mãe nessa vida é extremamente bonita. 3 anos se passam, vemos o nosso garoto um pouco mais crescido. E pela primeira vez, ele está olhando para o lado de fora através de sua janela. E ele está achando isso tudo muito incrível. E nesse momento percebe que realmente está em outro mundo. Só que isso não vai durar muito tempo, pois a sua babá está procurando por ele. E quando ela o acha, já vai tirando logo ele de perto dessa janela, falando que isso é muito perigoso. E esse garoto, ele é nada mais nada menos que o filho do Grão-Duque Draconia no reino Lionheart. Porra! Tudo isso? Quando o jovem completa 8 anos, o seu pai o presenteia com uma espada. E aqui é dado início para ele aprender a esgrima, para assim ele virar um cavaleiro. E ele fica muito feliz com isso. E ele fica se perguntando se vai poder usar Ki de espada ou a aura, assim como nos mangás que ele leu. O seu pai dispensou um cavaleiro do palácio para ser o mestre desse garoto. E esse é o cavaleiro sagrado Sir Gothic. E aqui conhecemos o nome do nosso protagonista, pois o cavaleiro o chama de Leon. O nosso garoto, ele está com essa cara super feliz e pede para que o cavaleiro cuide muito bem dele e o ensine bem sobre a arte da espada. Mas esse sorriso, ele não dura muito tempo. E o jovem que estava feliz por ter o mestre, agora xinga ele, pois nesse momento ele tem 14 anos e ele tá arrastando uma pedra maior que ele como seu treinamento diário. E o cavaleiro fica mandando ele dar mais uma volta. E é nesses treinamentos que ele reconhece a força dos cavaleiros sagrados, pois eles são verdadeiros monstros e para se tornar um, tem que completar várias missões, virar um cavaleiro do reino através de honra e experiência. E por fim ser escolhido pelo Santo Graal. E como nosso prota ele é filho de Dragonia, ele precisa aprender tudo para assim se tornar um Grão-Duque. Por isso ele apanha todo dia para esse monstro. E depois dele receber um golpe violento, ele fica lá jogado no chão, pedindo para que um deus salve ele, pois ele acha que isso tudo é responsabilidade demais para um garoto. Sabe de nada, inocente! 16 anos. O nosso garoto ele tá procurando por um certo lugar, pois ele precisa vagar pelo mundo para ser reconhecido pela deusa e se tornar um cavaleiro santo. Só que não demora muito, ele acha o local que estava procurando. E como ele precisa ganhar fama através de boas ações, já que é dessa forma que a deusa vai aparecer para ele, então ele vai correndo até esse lugar. E nessa vila, a gente vê geral sendo atacado. E eles estão quase perdendo, pois muitos já foram de vala. E os cavaleiros, eles já estão pedindo proteção para a deusa, pois quem tá atacando eles são um bando de orcs. Mas o pedido desse cavaleiro é ouvido, pois atrás desse bando de orcs, o nosso brabo aparece. E ele vem rasgando esses orcs como se não fosse nada, pois essa é a punição por ter invadido seu reino. Desgraça! 20 anos. O nosso prota, ele encontra finalmente a famosa deusa. E o cara, ele fica de boca aberta, pois a deusa, ela é linda. Que coisa mais linda! Esse encontro é para dar uma missão para o nosso garoto. Uma que irá provar sua honra e a sua fé. E é claro que o nosso jovem vai aceitar, né? E depois de trabalhar por anos, finalmente nosso menino se torna um cavaleiro sagrado. Só que isso era apenas o início de sua jornada, pois o seu caminho continua sendo atacar mais orcs, rasgar os goblins em pedaços e acabar com um culto maligno. E foi dessa forma que ele virou um cavaleiro de guerra do reino. Um que tem autoridade para reunir outros cavaleiros, pois o cara, ele é uma máquina. Você tá usando um hack? E ele tá mó felizão com essa conquista. 35 anos, faleceu um santo e sua majestade do reino Lionheart. Isso aconteceu quando ele estava lutando contra um arquidemônio. E esse demônio foi convocado pelo Império. O nosso prota, ele tá puto com isso, pois antes ele tinha que acabar com vários orcs fazendo o que sempre faz. Só que agora tem demônios correndo à solta. E durante o funeral de seu pai, ele amaldiçoou os magos do Império. Mas tirando toda essa merda, agora o reino precisa eleger um cavaleiro sagrado para se tornar o novo rei. Assim, a deusa retorna novamente. E quem ela escolhe para cumprir o papel de novo rei? Isso mesmo, o nosso prota. E com toda a responsabilidade de um reino em seus ombros, ele aceita essa honra. Com isso, o prota recebe pela própria deusa o tesouro sagrado, o coração de leão, e promete proteger o Santo Graal. E foi assim que ele virou o novo Grão-Duque Dragonia e o rei do reino Lionheart. Caralho, o maluco é brabo. 80 anos. Muitas outras guerras aconteceram no tempo que passou. 3 delas foram contra orcs. Nessa brincadeira, um goblin feio de doer evoluiu para um arquidemônio. E isso foi por culpa do Império. O prota botou a culpa neles porque o Império aceitou os magos negros do culto demoníaco. 96 anos. O Império finalmente conseguiu o que queria. Ele destruiu quase tudo e o Imperador dessa vez ele passou dos limites. O homem que não queria morrer se sacrificou junto com 3 milhões de pessoas da capital. Com isso, ele invocou o Lorde Demônio do Caos. Todo dia tem uma merda.
Assim o Prota não teve muito o que fazer, e nesse momento ele manda reunir todos os cavaleiros, pois eles vão ter que ir para o Império dar um basta nessa brincadeira. 121 anos, o nosso Prota ele fez o melhor que pôde, mas o mundo ele está sendo destruído. Ele tentou destruir o mal com toda a santidade que tinha nesse continente, só que ele não conseguiu pará-los, e na batalha muitos foram de vala. Então ele deixa a tristeza de lado e manda o resto dessas tropas olharem para frente, e mesmo eles tremendo de medo, eles vão ter que lutar, já que agora eles são a única defesa que impede o avanço dos demônios. Então, para encorajar suas tropas, ele dá aquele discurso: vocês ouvem o som dos monstros ao redor dessa terra? Aqueles que roubaram nossos irmãos. Então, vocês ouvem o som dos que roubaram nossos amados? Vocês conseguem ouvir o som de quem está tentando destruir tudo que conquistamos? Então se enfureçam, fiquem com raiva por toda a eternidade, fiquem com raiva daqueles que pensam que já ganharam, e lembrem-se, desde que tenhamos honra, nós não iremos perder. Deusa, proteja todos aqui que estão lutando por sua honra e por sua fé. Pela deusa, pela honra e por Leonhart, todas as tropas, atacar! E é nesse inferno que o reino tem a batalha final contra bilhões de demônios que invadiram a terra. Os escravos bárbaros foram usados como escudo de carne, enquanto todos os cavaleiros civis armados, eles morreram com sua honra, só que ao lado dos cavaleiros sagrados. Já o nosso brabo, o escolhido de todos os deuses e templos sagrados, ele continua rasgando os demônios até o fim, só que agora ele tá sozinho, mas ele não vai desistir, ele continua rasgando todos os lordes demônios e os arquidemônios, e é dessa forma que ele mostrou para todos o verdadeiro poder dos cavaleiros sagrados. Caralho, cuzão! 217 anos, o inferno não acaba e ele continua macetando os demônios sem parar. 256 anos, o Prota ele detonou o último portal demoníaco e agora os demônios não tem como fugir desse lugar, pois eles estão presos com o nosso brabo e o brabo vai macetar todos até não sobrar nenhum. Socorro! Desgraça! 300 anos, o último demônio é morto como se não fosse merda nenhuma, e tem uma galera lá atrás vendo isso e se perguntando o que diabos acabou de acontecer, pois um maluco peladão derrotou um arquidemônio com apenas um golpe, e nesse momento esse peladão está exalando energia. O Prota manda os jovens se levantarem e lutarem, pois esse não é o momento de descansar, e os malucos não estão entendendo nada e ficam se perguntando quem é esse peladão, e o nosso brabo ele responde: eu sou o rei Leonhart, um dos cavaleiros sagrados e a pessoa que carrega a vontade da deusa Leon Dragonia Leonhart. É o quê? Um portal abriu no meio da cidade. O rank desse portal era preto e não identificável. A Associação de Caçadores pediu para as grandes guildas atacarem esse portal, mas todos os pedidos foram negados, pois a dificuldade era desconhecida. No fim, o governo mandou a Associação de Caçadores entrarem nesse portal, assim fazendo eles atacarem primeiro, mas isso era praticamente a sentença de morte. Mas o que eles viram no portal deixaram eles chocados. Mas que porra é essa? Pois eles acharam um peladão lá dentro, e esse peladão arrebentou todos os monstros dentro do portal. Caralho, o maluco é brabo. Passando algumas horas, geral tá com a cara parecida como essa, pois eles ainda estão sem acreditar no ocorrido, pois era um portal de rank negro, e dentro desse portal tinha até um arquidemônio, e voltar desse portal com vida era praticamente impossível, mas eles conseguiram sair, e graças a esse homem, o peladão, pessoas como o Prota são chamados de sobreviventes, são humanos que conseguem sobreviver no reino do portal, pois os portais que apareceram por todo mundo, eles têm um tema de um mundo que está indo no caminho da destruição, ou já estão destruídos. Às vezes, os sobreviventes conseguem vir para a Terra, e eles continuam com a força que conquistaram no reino demoníaco, e por esse motivo, o governo dá o seu melhor para atender essas pessoas. Assim, eles criam planos para recrutá-los, e essa galera, ela tá querendo recrutar o nosso Prota, pois ele é um cara incrivelmente forte. Ah, agora eu entendi! Mas esse carinha, ele tá levando a outro patamar o fato deles terem que fazer o recrutamento, pois até o Rank S tem medo de demônios do portal, e o peladão amassou um como se fosse um pedaço de bosta. E isso aconteceu com apenas um golpe de espada. Falei, relaxa que no fim da escuridão tem Xandão. Mas tem algo que tá preocupando ele, já que pelo modo como ele falou, parecia que esse cara era um rei. A garota disse que vai ficar tudo bem, pois sentiu que ele era uma pessoa bondosa. Mas antes dela terminar a frase, o Prota, ele arrebentou toda a sala. E os dois se espantaram, pois o vidro que ela arrebentou era resistente contra monstros, e parece que o rei tá puto. Sabia não? 15 minutos antes da confusão, ele tava conversando de boa com o carinha, e no meio dessa conversa, ele acha a situação estranha, pois novamente ele tá na Terra e se lembra da sua vida passada. Ele era um órfão que faleceu de exaustão por trabalhar feito um condenado quando tinha 20 anos, e assim que ele foi para outro mundo, viveu como um rei por mais de um século. Depois disso, ele foi para o mundo demoníaco e aniquilou geral por 200 anos, e em seus pensamentos, ele decide que não terá muita vantagem se ele
falar que ele já morou nesse mundo. Assim ele decide que ser um rei que viveu por 300 anos vai ser bem melhor para ele. O carinha tenta chamar a atenção do prota, pois ele percebe que tá meio avoado. Só que isso não dá muito certo, pois o nosso prota, ele encarnou o rei nesse mundo. O carinha fica meio sem jeito por ser chamado de plebeu, só que ele tem que impressionar o sobrevivente. Então, com toda formalidade, ele pergunta se foi o rei que derrotou os monstros do portal. O nosso prota diz que sim, que foi ele que capotou geral e que protegeu a honra de todos os cavaleiros dele. Assim, ele ordena que o careca seja o secretário dele. É o quê? Nessa brincadeira, o rei diz que tá com fome. O careca de terno já vai chamando geral para arrumar comida para ele. E enquanto a comida não vem, ele pergunta sobre essa terra, pois ele quer saber como tudo acabou desse jeito. O careca de terno conta tudo e diz que 30 anos atrás, os portais apareceram pelo mundo inteiro. Deles saíram monstros e demônios, e assim o planeta entrou em emergência. O careca conta que cada portal tem seu tema, sua missão e sua dificuldade. E se deixar algum portal de lado por muito tempo, pode ter uma quebra de DG. Após ele contar isso, ele vai buscar a comida. Nesse meio tempo, ele pensa como era no outro mundo, pois a forma que os demônios apareceram lá foi totalmente diferente. E ele fica imaginando na forma como eles aparecem nesse mundo. É como se alguém estivesse preparando os humanos para alguma coisa. Após ele pensar sobre tudo isso, a comida dele chega. E essa é a cara dele ao ver a comida. A comida em si não é ruim, e parece que está com uma cara muito boa. Só que em sua vida passada, ele comia muito disso, pois era o que ele podia comer. Mas o prota, ele passou 200 anos no reino demoníaco comendo a sua própria saliva. E ele não tá querendo comer isso. Ele quer algo melhor. E ele fica com essa cara quando o careca fala que isso é o alimento da alma dos plebeus. Ah, não, aí ele extrapolou. E foi dessa forma que ele arrebentou toda a sala. Socorro! Leon Dragonia Leonhart, realeza de outro mundo, representante da deusa, guardião do Santo Graal, o maluco que derrotou o Lorde Demônios do Caos e seus 23 arquidemônios. Embora tenha voltado para a Terra, ainda continua sendo um rei e não vai comer qualquer merda. Vou te falando, nós vamos entrar na porrada, eu não vou regar pra tu não, hein? E depois de toda a confusão, algo melhor finalmente chegou para ele comer. Enquanto isso, esses dois estão tentando saber quem vai conversar com ele. E o carinha, ele manda a mina ir primeiro, pois o prota, ele demonstrou interesse nela. E pelo fato do prota elogiar ela, ele não vai expulsá-la. E com todo cuidado, ela entra na sala e começa a ter uma boa conversa com ele. O prota lembra dela e já manda ela sentar, para os dois irem direto ao ponto. Ele já vai logo explicando o motivo dele ter sido bastante chato até esse momento, e ela, ouvindo isso, fica desse jeito. Ah, agora eu entendi! Após isso, o prota, ele vai direto ao ponto e já vai comentando sobre os demônios. Ela simplesmente confirma tudo, pois a única coisa que ela tá querendo fazer é trazer o prota para a Associação de Caçadores. E se ela não conseguir isso, pelo menos tem que fazer ele ficar no país. O motivo disso é porque o planeta, ele tá em uma guerra de inteligência. Essa guerra é para ir atrás de sobreviventes, e ela tem que fazer tudo para esse homem não se juntar a outro país. Então ele pergunta se para viver nesse mundo, ele vai ter que ir para a batalha novamente. E se esse for o caso mesmo, ele sim irá para a batalha por sua honra. Só que ele tem uma condição em relação a isso. Ele fala que um rei não irá lutar como soldado em outra nação, e que nesse mundo ele vai criar uma nova ordem dos cavaleiros. Eita porra! E após passar toda a confusão, os dois colegas de trabalho, eles estão conversando sobre a situação. Só que ela não dura muito, pois repentinamente o alarme toca e deixa eles bem preocupados, pois esse sinal é uma quebra de DG. E o carinha reconhece essa DG e quem está responsável por ela. E eles sabem que a guilda responsável é sim capaz de fechar a DG. E já desconfiam logo sobre eles estarem planejando algo. E com todo o barulho nesse lugar, o prota, ele já percebe que tem algum desentendimento. Suspeito! Então ele tenta usar seu poder divino, mas percebe que nessa terra ainda não tem esse poder. Dessa forma, ele tenta entrar em contato com uma deusa. E nesse lugar, parecendo o castelo, está esse ser. E ela se chama Demera. Ai, papai, apaixonei. E lá no local do Portal Laranja, tem uma galera da Guilda Fênix. E a associação, eles já vão reclamando e perguntando por que eles deixaram a DG largada por uma semana sem sequer atacar ela. O cara já mete uma desculpa falando que os membros da guilda dele estão bastante machucados. E não tem como eles limparam a DG desse jeito. Só que no meio de toda essa confusão entre a associação e a Guilda Fênix, esse maluco, ele mostra quem realmente ele é. E fala que a grana é a justiça nesse mundo. Mas nesse momento, o nosso brabo chega. E ele já vai botando ordem nessa bagaça. O figurante, ele fica com raiva e ativa sua skin de figurante. E já vai peitar o prota, né? Mas o nosso garoto, ele só manda esse merda calar a boca. E manda ele não dirigir a palavra a um rei. O cara fica irritadinho e já vai se preparando para soltar um foguinho. Mas a garota, ela para a nossa alegria. E fala pro figurinha que o nosso rei é um sobrevivente. O figurante, vendo que quase fez merda, já vai pedindo desculpa. E enquanto ele tá falando essas bosta, o prota só ignora ele. E é desse jeito que tratamos o figurante. Então o prota pergunta o que tá acontecendo e pede um resumo dos portais. A galerinha já fica feliz pensando que ele vai ajudar no portal. E a garota já vai abrindo a boca, falando o que tá acontecendo. Na quebra de portal, os capetas saem da DG e quando isso acontece, eles infectam a terra. E as plantas não crescem em solo infectado. Ela fala que essa região é muito importante para o cultivo. Só que a energia demoníaca do portal
portal tá infectando a Terra. Ela diz que eles precisam purificar a Terra e concluir a DG o mais rápido possível, né? E com todas as informações, ele diz que vai atacar o portal no dia seguinte e manda eles preparar um exército. Só que ele fala que antes, por sua honra, ele precisa da autorização do rei dessa terra e só vai atacar depois de seguir um protocolo. O figurante, ouvindo essa pérola, já fica sem reação. O presidente, ele permite que ataque o portal. Então, algumas horas antes do ataque, a garota pergunta como ele vai resolver tudo isso. Ele diz que primeiro vai purificar a terra que está infectada. Para isso, o Proto pediu duas coisinhas. Uma delas foi uma boneca de palha. E uma galera conseguiu fazer essas bonecas. Só que ao ver as bonecas, ele fica bastante irritado, pois quase todas elas são horríveis. E ele sai destruindo a maioria na base do ódio. Até que chega uma senhorinha e entrega sua boneca para ele. E essa é a boneca que ele escolhe. E por toda sua honra, ele demonstra grande respeito por essa senhora e pela vida que ela teve. Mas pede desculpa por não conseguir dar o devido respeito a ela. Assim ele leva a bonequinha a um pequeno altar e começa a fazer um ritual. E quando todos os preparativos estão prontos, ele puxa a taça de um portal. Então ele começa a fazer sua oração para a Mãe da Terra, oferecendo a ela a boneca da colheita. E ao falar essas palavras, o cálice começa a brilhar bastante e com essa luz ele vai enchendo de água. Com isso, ele vai continuando com a oração. O sol está se levantando e a luz vermelha está colorindo as nuvens. Um novo dia está prestes a começar, contudo, o sol que está nascendo hoje será um começo especial para esse mundo. E com essas palavras, a água que estava dentro do cálice começa a entrar na boneca. E assim ela se levanta. E essa é a Demera, deusa da vida e da fertilidade. O Prota dá uma saudação adequada diante da presença da deusa e ela pergunta se esse mundo também está sendo invadido por forças malignas e se a Terra está contaminada. O Prota responde que sim, mas fala também que esse mundo não tem nenhuma divindade. Assim ela pergunta o que ele pretende fazer. Ele diz que vai ensinar os ignorantes e guiar eles pelo caminho certo. Assim ela pergunta para sua criança se ele tem algum pedido para fazer a ela. Ele diz que a Terra ela está infectada e se não for muito incômodo, ele pede para ela purificar a Terra. Ela aceita esse pedido, pois o Prota ele é o campeão do seu templo e dessa forma, uma gota de água ela começa a sair de dentro da boneca e essa gota é a representação de sua carne. Carne essa que vai nutrir a terra e purificar ela e dessa forma também trazendo a divindade para esse mundo. Após essa gota cair no chão, uma grande energia começa a emanar nesse lugar e todos ficam admirados, pois a terra que parecia morta, nesse momento ela está cheia de vida. Assim ele manda todos prestarem atenção no que estão vendo, pois esse mundo ele está sendo abençoado com a divindade da deusa e agora ele é um recém-nascido e essa terra ela é fértil, pois isso é a prova da promessa da deusa. O figurinha ele já fica irritado, pois os planos dele acabou de ir pro brejo. E ele fica gritando pra geral para não se enganarem. E diz que as plantas com magia são venenosas. E olha a cara do Prota quando ele escuta isso. Você tá fudido, meu parceiro. Não brincou com a pessoa errada. E eu vendo esse figurante, eu acho que alguma coisa trancou nele, ó. O figurante, vendo que os planos dele estão indo para a casa do chapéu, tenta pensar em algo para mudar isso. Pois é, ele tá caçando algo para levar uma porrada. Pois ele diz que quer provas que é seguro comer esse arroz. Então ele chama outro figurinha para avaliar essa plantação e depois que ele começa a avaliar, o figurinha fica impressionado, pois o arroz ele é de rank raro. Os malucos da associação já mandam trazer uma panela para fazer aquele arrozinho e após eles provarem, eles sentem que sua recuperação melhorou bastante e de repente a doida da amiga dele chega perto e fala que comeu um inseto, dizendo que estava curiosa e após ela comer isso, ela recebeu um buff e geral já fica doido quando ela fala isso e nesse momento começa a caça dos insetos, pois eles também querem um buff. Assim a pequena Demera chama o Prota e diz que o trabalho dela nesse local terminou e que ela precisa voltar. Então o Prota agradece pela bênção da deusa e se despede apropriadamente. Mas antes dela ir de vez, ela pede para ele se cuidar mais. E depois que ela se vai, o Prota chama sua galera para eles se prepararem, pois já que os soldados já estão cheios, esse é o melhor momento para entrar no portal. E o figurante, vendo eles entrarem no portal, já fica todo irritado, se perguntando de que mundo o Prota veio. E se não fosse por esse sobrevivente, o governo ele ia ter que atender o pedido da guilda. Mas logo ele se lembra do que tem dentro dessa DG e já vai logo imaginando que o Prota ele é de classe suporte. Então dessa forma, ele pensa que o grupo vai fracassar, pois dentro desse portal tem um bicho que não pode ser derrotado de forma normal. E olha a criança que tem na DG. E quando todos estão dentro da DG, a galera já tá toda preocupada, mas o nosso menino tá todo tranquilo. E como que contaram para ele que após derrotar o boss, a DG é fechada, ele acha incrível tirar um X1 com o boss. Mas olha essa carinha aqui, toda preocupada por não ter contado que todo mundo vai pra cima do boss. Então, eles logo encontram um puro osso nessa masmorra. E geral fala que nessa masmorra, parece que tem mais monstros do que eles imaginaram. Aí a garota explica que conforme a DG é atacada, os monstros vão diminuindo quando eles são apagados. Mas no caso de esqueletos, zumbis ou demônios,
vivos. Se o boss continuar vivo, os mobs eles vão continuar aparecendo. Só que quando a garota está explicando tudo para o rei que essa DG parece ser de mortos-vivos, a jovem recebe um sinal que essa DG está sendo quebrada. E o boss, ele saiu da sua sala. Fudeu de vez! E essa é a cara dos colegas ao verem um boss que está na frente deles. E esse boss é um Dullahan. E a missão deles é derrotar o boss e seu exército de mortos-vivos em apenas 3 horas. E geral já fica preocupado, pois tem bicho demais. E os arrombados da guilda que ficaram lá fora não avisou nada para eles. Só que eles não têm muito tempo para perder, pois os bichos estão vindo na direção deles com tudo. E a única coisa que geral tem que fazer agora é parar o avanço deles. Mas esses esqueletos são um pouco mais fortes que o normal. Só que eles também são bastante fracos. E basta um ataque desse cara para quebrar eles. Mas não tem apenas esqueletos soldados. Tem os esqueletos marinhos também. E eles têm magias bem avançadas. O maluco do escudo, ele começa a chamar a atenção de todos para que seus colegas consigam atacar de boa. Mas de repente, o tanque tem uma surpresinha, pois tem um bichão na frente dele. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. E rapidamente, o Dullahan, ele mete um porradão nele e manda ele pra bem longe dali. Assim, geral vai logo ajudar o gerente, mas só que não adianta muita coisa, pois eles são meros insetos na frente do boss. E a jovem, vendo que eles não dão conta desse bicho, pede ajuda para a majestade para cuidar do Dullahan. Mas logo ele já fica irritado, pois ela tá pedindo para ele enfrentar meros ossos podres. Ela fica sem entender nada o que diabo esse maluco tá dizendo numa hora dessas. Então ela, vendo que ele não vai ajudar, a não ser que ele fique sozinho com o boss, então ela decide que vai parar os movimentos do boss por alguns minutos, enquanto o geral ajuda o gerente. Assim ela vai com tudo, ignorando os pequenos, indo direto chamar a atenção do Dullahan. Ela tenta dar um ataque por trás do boss, mas o Dullahan não permite, e para esse ataque dela como se não fosse nada. Ela fica impressionada, mas de repente a cabeça do boss está na frente dela, e isso deixa ela bem surpresa, pois ele jogou a cabeça na direção dela. Só que quando ela percebe isso, é tarde demais, pois ele está usando a cabeça como distração, e está preparando para dar um porradão nessa garota. Ela consegue bloquear por pouco, mas é jogada para longe com a força do golpe, e quando ela está no chão, pensando que conseguiu escapar, o Dullahan ele já tá em cima dela novamente. Só que ela tá de boa com isso, pois ela conseguiu tirar ele de perto do seu pessoal, pois só dessa forma ela consegue usar sua habilidade, e quando ela usa, causa uma grande explosão. Com isso, ela pensa que conseguiu pegar ele, e com seu próximo ataque, ela pensa que vai dar um fim nisso. Então ela vai com toda a força na direção da cabeça que está na mão dele. Só que ela fica bastante surpresa com o que ela vê. Ele conseguiu bloquear esse ataque com sua espada novamente, como se não fosse nada. E quando o Dullahan vai acabar com isso, ele é parado no meio do ataque, pois tem um maluco dando parabéns a ele e pedindo desculpa por ele ter confundido um cavaleiro com um simples morto-vivo. Assim ele fala que dará a ele o direito de desafiá-lo de forma honrada, pois ele quer acabar com essa batalha com um duelo entre 2 cavaleiros e sem mais nenhuma baixa. É o quê? E não é que isso funciona. O maluco, ele conseguiu a atenção do Dullahan. E todo mundo tá em choque depois que o Dullahan aceitou esse duelo. O Prota, ele já começa a puxar sua espada e vai logo se preparando para a batalha. E fala para o Dullahan usar sua empunhadura dupla, pois na visão dele, esse não vai ser o duelo de verdade se ele usar apenas uma mão. A jovem tenta avisar para o rei que o Dullahan só vai morrer depois que a cabeça dele for destruída, mas o Prota está pouco preocupado com isso e pergunta se isso é mesmo importante. Você é vergonha da profissão! E enquanto o Dullahan está entregando a cabeça para um de seus servos, o Prota fala para ela que isso não é necessário, pois o cavaleiro mais honrado vai ser vitorioso. E depois que os dois terminam de se preparar para o duelo, o Prota ele se apresenta como cavaleiro da deusa da luz e da justiça. E depois disso ele fala seu nome formalmente, convoca o ser que um dia foi um honrado cavaleiro em vida para um duelo. Depois desse pedido formal, o Dullahan parte para cima do Prota com tudo, e ataca ele com toda a força que ele tem. Só que quando ele acerta, ele fica bastante surpreso, pois o Prota ele defendeu esse ataque lindamente. E se o Dullahan ele usou a sua força, o Prota ele usa a técnica. Assim ele consegue redirecionar a espada do Dullahan. O Prota ele poderia acabar com o duelo aqui, mas como tem um tempo que ele não tem um duelo, ele dá outra chance para o Cavaleiro Negro. O Dullahan toma um pouco de distância e começa a se preparar para atacar novamente. E quando ele decide atacar, geral que está assistindo fica preocupado, pois esse é um ataque que é difícil de ser bloqueado. Mas de repente todos ficam surpresos, pois o Prota ele conseguiu bloquear o ataque desse bicho. E da galera toda que estava assistindo, só uma pessoa conseguiu ver exatamente o que o Prota fez. Todos perguntam o que ela viu. Ela diz que quando a espada do Dullahan encostou na do rei, ele conseguiu mudar todo o equilíbrio da espada do Dullahan e ainda conseguiu atacar depois disso. E mais uma vez, o Prota dá outra chance pro cavaleiro. E sim, o Dullahan ele volta para o duelo, pois nesse momento ele se lembra de quando ele era tratado como um cavaleiro e diz que se fosse outro monstro, ele iria achar que isso era um truque quando o maluco pediu para tirar um x1 com ele. Mas o Dullahan não acha isso, pois ele olhando para esse homem, percebe que ele é um cavaleiro, um veterano que lutou em inúmeras batalhas.
e ele fica bastante impressionado da forma como ele consegue bloquear seus ataques com excelência. E mesmo esse homem sendo mais forte, ele não acaba com esse duelo de forma desonrosa. E para o Dullahan, essa pessoa é um rei dos cavaleiros que merece um devido respeito. E mesmo o cavaleiro perdendo, ele não quer usar seus poderes de necromancia, pois contra esse homem ele quer lutar quantas vezes puder, não como necromante, mas como cavaleiro e de forma apropriada, apenas com sua espada, pois faz bastante tempo que esse cavaleiro negro não tem uma batalha de verdade, igual quando ele era um cavaleiro honrado. Só que nesse momento, essa batalha está perto do seu fim, pois o Dullahan ele perde sua espada em sua 10ª rodada. O Prota se admira e fala que a esgrima dele está bastante afiada, e pergunta se ele lembrou de quando ele era vivo, e pela resposta do Dullahan, percebemos que ele está bastante feliz, pois ele se lembrou de quando ele era um cavaleiro honrado. O Prota pergunta se ele pretende continuar com esse duelo, só que o Dullahan ele chama o soldado que está segurando sua cabeça, e com ela em suas mãos, ele fica se perguntando por quanto tempo ele está fazendo massacres como um necromante, quanto tempo ele está lutando sem nenhuma honra, e com isso ele decide que não quer terminar sua vida dessa forma. Então ele entrega o seu ponto fraco para o cavaleiro que está em sua frente, e dessa forma ele declara sua derrota. Mas ele está feliz com isso, pois ele vai partir de forma honrada e como um verdadeiro cavaleiro. O Prota fica feliz por ele ter recuperado sua honra, assim decide fazer uma oração para ele. Fala que se ele tiver um deus, espera que ele dê descanso à sua alma, mas se ele não tiver, ele pede para a deusa que guie a alma desse cavaleiro até seu descanso. E depois dele terminar sua oração, ele chama uma luz sagrada para essa masmorra, e dessa forma, esse cavaleiro negro é totalmente purificado. E antes dele partir, ele deseja toda a glória para o nosso rei. Que lindo, cara! E lá fora, geral fica se perguntando o que diabos acabou de acontecer, pois ainda estão sem acreditar que tudo acabou com um simples X1. A menina fica se perguntando por que ele não usou logo a magia no começo, só que o rei aparece atrás deles e diz que se ele tivesse usado essa magia, o nobre cavaleiro que eles viram no final iria morrer como um simples necromante. E aos olhos do nosso Prota, o Dullahan, ele recebeu o que merecia como um cavaleiro nobre. Então ele vai direto aos spoilers de guerra, pois nas palavras dele, achado não é roubado. A capa do Dullahan, a espada longa dele e um orbe do necromante. E o Prota vendo esse orbe, emanando energia demoníaca, detona ele todinho, chamando esse item de lixo e deixando o gerente branco. E geral que tá ao redor fica pra baixo, né? Pois eles queriam ganhar uma boa grana com esse item, mas para o nosso rei, isso apenas traz o caos. E é isso, pessoal. Se você chegou até aqui, deixa aquele gostei maroto. Então, até a próxima. Ui!